Floresta tropical, onde as gramas e as árvores são exuberantes, verdes e bem cultivadas. Trata-se de um lugar totalmente diferente da natureza a que estamos acostumados, um mundo diferente e verdadeiro. Há uma abundância de cores e um grande número de belas flores, árvores e animais. E mesmo neste mundo distante, em grande parte inexplorada, às vezes vemos coisas que nos surpreendem. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Obrigado por passar por aqui hoje. Sem mais demoras, vamos dar uma olhada em algumas das descobertas mais surpreendentes das selvas do mundo. Então, vamos começar. Antiga cidade grande. Em 2018, uma equipe arqueológica em Guatemala iniciou uma pesquisa na floresta no estado de Petén, na parte norte do país, utilizando a mais recente tecnologia, laser ultrassensível. Os resultados surpreendem os pesquisadores. Debaixo da cobertura da floresta exuberante, encontraram uma enorme cidade maia antiga, completamente submergida pela rica floresta tropical. E nas proximidades estava Tikal, a cidade central do reino maia de Mutlu. Por quase 1000 anos antes de Cristo, Tikal foi a fortaleza de grandes monarcas e um centro de artesanato, educação e artes. Acredita-se que a cidade decaiu e foi abandonada por volta do século X. Penso que será melhor explicar as causas do desaparecimento da civilização maia clássica em um vídeo separado. Por este motivo, não entrarei em detalhes aqui. Em todo caso, essa descoberta mudou radicalmente o nosso entendimento sobre Tikal. Aparentemente, era uma cidade muito maior do que se pensava anteriormente. Era de fato uma grande metrópole nos tempos antigos, possivelmente uma enorme metrópole com milhões de habitantes. Porém, até recentemente, os pesquisadores haviam estudado apenas um distrito dessa grande cidade e pensavam que era a cidade inteira. A cidade do deus macaco. Embora muitas pesquisas tenham sido feitas sobre os astecas e os maias, pouco se sabe sobre os seus vizinhos. Por exemplo, estamos falando dos habitantes da região de Mosquitia, no leste de Honduras, e em parte na Nicarágua. Desde os tempos antigos, as pessoas têm contado várias lendas sobre a misteriosa cidade do deus macaco, que se diz estar localizada nesta área. Dizia-se que muitas pessoas locais haviam fugido para a cidade para escapar das epidemias trazidas pelos colonos espanhóis, mas os pesquisadores não deram atenção a tais histórias. Mosquitia é uma floresta de gramas e árvores tão densa que é difícil até mesmo de entrar. Que tipo de cidade poderia existir em um lugar assim? Qual era o meio de sustento dos habitantes? Pois a caça e a colheita não são suficientes para alimentar uma grande cidade, e a terra não é adequada para a agricultura. Alguns arqueólogos encontraram variedades de artefatos interessantes que apontam que a cidade do deus macaco existe de fato. No entanto, a maioria dos colegas arqueólogos eram céticos e pensavam que era uma cidade lendária, como um chamado Paraíso Perdido. Lendas desse tipo são populares e são transmitidas no mundo todo. No entanto, em 2015 foi feita uma descoberta que negou a perspectiva cética. Sob a copa da selva, encontramos vestígios de não somente um, mas muitos assentamentos. Graças ao uso de equipamentos modernos, civilizações perdidas que desapareceram dos anais da história finalmente chamaram a atenção dos cientistas. Mas por que essa civilização desapareceu e a cidade foi absorvida pela floresta? Encontrar as respostas a estas perguntas é um desafio daqui para frente. Porém, uma coisa é certa, a cidade do deus macaco não é apenas um belo conto de fadas. Civilização antiga da Amazônia. Hoje, a floresta tropical que cobre a região do Rio Amazonas é uma terra que em grande parte tem sido intocada pelo homem. É habitada por um número relativamente pequeno de povos indígenas, cuja principal ocupação é a caça, a pesca e a colheita. Entretanto, muitos deles partem para cidades em busca de uma vida mais civilizada. O nível de desenvolvimento do povo indígena tem sido considerado por muitos pesquisadores como sendo equivalente ao Mesolítico ou, na melhor das hipóteses, o Neolítico. No entanto, recentemente, algo foi descoberto na floresta amazônica que desafia esta visão.
Em escavações realizadas em 2019, cientistas inesperadamente encontraram vestígios de uma cidade que pode ter sido criada há cerca de 3.000 anos e que depois existiu até a época do assentamento europeu. A cerâmica, as ferramentas e os restos de edifícios foram escavados, mas não se sabe quem morou lá ou para onde desapareceram. Parece que os incontáveis mistérios escondidos nas selvas da América Latina acabam de ser somados. As tribos perdidas. Vamos mudar o cenário do hemisfério ocidental para o hemisfério oriental, para o Vietnã. A densa floresta tropical da província de Quang Binh é o lar de uma tribo minoritária conhecida como os Luk. A existência deste maravilhoso povo foi revelada pela primeira vez pelos soldados da República Democrática do Vietnã durante a Guerra do Vietnã. Até recentemente, em meados do século XX, ninguém sabia da sua existência, e o povo de Luk não tinha como saber sobre o mundo além da sua floresta. A tribo Luk são descendentes da tribo Chut, um primo distante da tribo Kinh, que foram fundamentais para a fundação do Vietnã. Ao contrário de outras tribos inspiradas pela civilização, a tribo Chut continuam a optar por um modo de vida mais simples e idílico em pequenas aldeias escondidas na floresta tropical. E no entanto, mais de meio século após a sua descoberta, o povo da tribo Luk continua sem ser absorvido pela sociedade vietnamita. Muitas pessoas pensam que devem ser deixadas em paz. Isso porque a civilização sempre teve um efeito destrutivo sobre estas comunidades isoladas. O que vocês acham? Aguardamos os seus comentários. Antiga cidade da África. A história da África Austral, onde países como a África do Sul, Namíbia e Botsuana estão localizados, ainda é desconhecida e cheia de mistérios. Um desses mistérios é a cidade de Queen Ang. Lendas sobre a cidade foram contadas durante séculos, mas em 2019, pesquisadores sul-africanos finalmente descobriram vestígios de arquitetura de pedra na reserva natural de Suikerbosrand, que estão claramente ligados à misteriosa cidade de Queen Ang. Aí foi habitada pelo povo Tswana durante centenas de anos, dos séculos XV ao XIX. O nível de desenvolvimento foi muito maior do que nas áreas circunvizinhas e foi possível até mesmo construir magníficas construções de pedra. Apesar disso, os habitantes de Queen Ang desapareceram. Nos 200 anos seguintes, a floresta absorveu completamente as suas casas e não foram encontradas pistas para responder o maior mistério de todos: o que aconteceu com o povo? A baleia encontrada na floresta amazônica. Vamos deixar a nossa viagem à África e ao Sudeste Asiático e vamos voltar para a floresta amazônica. Porque foi lá que encontramos uma das coisas mais inesperadas que vamos te mostrar hoje. As tribos e as cidades perdidas são todas interessantes, porém não é extremamente surpreendente que houvesse pessoas na floresta ou que houvesse cidades por lá. Assim sendo, o que acharia se houvesse uma carcaça de baleia na selva? É isso mesmo que você ouviu. Em 2019, em uma ilha na foz da Amazônia, em uma floresta de mangue bem longe das suas margens, os pesquisadores encontraram a carcaça de uma baleia jubarte que aparentemente estava deitada lá há dias. Muitas perguntas surgiram imediatamente, mas o maior mistério foi como que essa baleia chegou aqui. A população de baleias jubarte, que está mais próxima da entrada da Amazônia, encontram alimentos nas costas do Chile e do Peru. Ou seja, é o mar do outro lado do continente. Logicamente, poderia ser simplesmente uma pobre baleia que se afastou demais da alcateia, ou poderia pertencer a um grupo que os cientistas ainda não conhecem. Mas isso ainda não explica por que a carcaça estava a tantos metros longe da borda da água. De jeito nenhum poderia ter voado até aqui, seria muita surpresa. A única explicação plausível é que a carcaça da baleia estava à deriva no mar, arrastada pela maré e, eventualmente, levantada à terra no local onde foi encontrada. Entretanto, a maré neste local não é forte o suficiente para carregar este enorme corpo da baleia. Por essa razão, foram levantadas várias questões sobre essa hipótese. Realmente, só podemos imaginar que algo milagroso aconteceu. Terminamos por aqui o nosso ranking de hoje. Agradeço por ter assistido. Vocês gostaram? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, compartilhar nas mídias sociais e comentar sobre o que você achou. Agradecemos de coração seu interesse e apreço por nós. A gente se despede por um tempinho. Nos veremos em breve. Até mais!